Então, firme e avante. Seu filho tem jeito sim, seu casamento tem jeito sim, sua doença tem jeito sim. Frida, ela era muito saudável. A cada 6 meses a gente fazia os exames dela periódicos. A pediatra foi do nascimento até o falecimento dela, que acompanhou. E ela tinha dor abdominal. Como ela era uma menina muito bem acompanhada, corada, linda e os exames não davam nada, a gente decidiu fazer um exame mais complexo de ultrassom. E aí ela fez. Só que quando ela fez, ela já diagnosticou que ela estava com uma massa tumoral muito grande no abdômen. E aí nós internamos. Quando Frida entrou para se internar, era uma sexta-feira, colocaram ela no bercinho, porque não tinha vaga no SUS para ela. Ela era crescida, mas dava para ficar no bercinho por enquanto. E aí foi feito um exame de ultrassom nela e viram que ela estava com nódulo no fígado. Né? A primeira ultrassom que foi feita já foi diagnosticado com o médico que ela estava com nódulo no fígado, nódulos, que media 3 por 5 centímetros de diâmetro, eram dois. E aí o pai aceitou a Jesus no domingo. E aí quando foi na terça-feira, na segunda ela fez outro exame e os nódulos tinham sumido. Na terça saiu o resultado. A doutora Alessandra falou para mim com essas palavras: milagres acontecem e por um milagre ela está aqui. E aí foi quando começou a luta com a químio. E começou, ela já não se sentiu muito bem na primeira químio. E eles dão um período, né? Fez as 3 aplicações. Eles dão um período de descanso para depois ela voltar, depois de 20 dias, para começar todos os exames e fazer o segundo ciclo. Quando ela chegou no segundo ciclo, que ela já começou a fazer a primeira, ela já não se sentiu bem. Na segunda aplicação, ela já passou muito mal e eu lembro que ela estava no meu colo. Ela falou: mãe, eu quero ir no banheiro. E quando ela falou isso, ela já tipo que desmaiou, só que ela estava ouvindo tudo. E eu falava: Frida, dá um glória a Deus do fundo do teu coração. E ela a linguinha balançava e a lágrima caía. E aí a gente foi e levou ela para... Não tinha vaga na UTI. E chegou um médico muito ruim, por sinal, não quero citar nomes. E ele disse: mãe, não tem vaga na UTI. Porque ele sabia o diagnóstico dela, que a qualquer momento ela podia falecer. Mas eu não sabia. E aí eu comecei, a gente morava muito distante do hospital, e eu ligando para o pai: venha, venha, porque eu sabia que a qualquer momento a Frida podia não voltar. E eu fui para o banheiro. Eu deixei ela na poltrona e fui para o banheiro rapidinho assim da sala de quimioterapia. E eu falei: Deus, sempre era assim: Deus, antes de ser minha, ela é tua. Tira minha filha dessa, eu não vou suportar. E aí o Senhor foi e ficou ali com ela. Eu sabia que o Senhor estava ali com ela, porque Ele me dava uma segurança muito grande. Porque eu sempre digo que fui eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E meu marido. Nossos filhos eram muito pequenos ainda. E aí foi quando eu liguei para a pastora da minha congregação e pedi para ela: pastora, ore. A Frida não está bem. E ela começou a orar. Quando o pai chegou, não tinha ambulância. A Santa Casa era do outro lado, só era atravessar a rua. Mas tem que fazer tudo certinho, né? O socorro correto. E aí não tinha ambulância, mas tinha uma ambulância do interior. E aí eu lembro que a enfermeira pegou, colocou oxigênio nela e botou ela dentro da ambulância. O pai saiu com ela no colo, subiu a UTI. Quando chegamos na UTI, a enfermeira-chefe abriu as portas e falou: não funciona assim não, mãe. O leito está sendo higienizado. E o pai falou: para onde a gente leva ela? Ela falou: para a sala de espera. E nós saímos. Quando eu saí da porta, eu falei: Deus, mostra a tua glória. Aí saiu um médico, abriu a porta da UTI e falou: mãe, venha. Já tá tudo certo. Aí pegou ela, colocou. Em menos de 1 hora, os médicos chegavam para me dizer: se você já reza, reze mais. Eu falava: tá certo, doutora. Sempre encontrava um lugarzinho para falar com Deus. E em menos de 1 hora, a Frida estava sentada na cama: eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. Ela era a única bebezão da UTI, Nel. E aí eu entrei, e ela muito bem, por sinal, levei ela para casa. No terceiro dia da aplicação, que ela voltou para tomar, ela já começou a ter convulsão. Tomou, mas teve convulsão. E a última convulsão dela foi falando tudo: mãe, porque tem que ser assim? Tá doendo. E eu sempre dei um glória a Deus do fundo do seu coração. E ela podia falar. E começou a chegar os médicos, porque ela tinha tomado uma medicação 5 horas da manhã, que se desse a ela perto de meio-dia, ela podia ter uma parada cardíaca. E aí ela: mas eu não posso aplicar a medicação. Eu falei: aplique, eu sou mãe, eu permito.
e rasgaram a roupinha dela e aplicaram a medicação e ela voltou ao normal. Entrou na UTI, foi a última vez que ela entrou na UTI da Santa Casa de Maceió. E foi quando eu falei para Deus, tira ela dessa que eu tiro ela daqui. E quando ela entrou sentadinha na maca, que ela gostava da UTI porque ela dizia que a comida era melhor. Que ela entrou sentadinha e eu rindo, eu falei, Flávio, Frida não vai mais ter convulsão. Ele falou, eu senti a mesma coisa. Deus confirmou com uma irmã nossa, minha irmã mesmo de sangue. E confirmou com minha cunhada. Depois foi na minha casa e falou a mesma coisa. E aí quando ela saiu da UTI, foi quando eu pedi a resposta de Deus que viesse pela boca da médica. E a médica permitiu que eu fosse para casa. Essa era a resposta que eu queria, porque se eu saísse eu não voltava. E eu saí e passaram os dias e era para a Frida voltar para o hospital. E eu falei, doutora, eu não vou mais voltar. Ela falou, venha conversar comigo. Eu fui na Unimed. E foi quando ela falou para mim, eu falei para ela, se a Frida fizer a quimioterapia, qual é a chance? Se ela não fizer, ela pode morrer. Eu falei, se ela fizer. Ela falou, também pode morrer. Eu falei, então você me deu a resposta. Ela não faz mais. Mas mesmo assim, continuei o tratamento com a Frida sem a quimioterapia. Levei a Frida para o IMIP. Foi quando eu cheguei no IMIP e os médicos me condenaram porque eu tinha tirado ela de uma quimioterapia, né, em junho. E começaram a me condenar, a me apontar e fizeram o exame nela. Foi nesse dia que eles disseram que eu só podia fazer esse exame se ela tivesse internada. E ela, muito agarradinha em mim, não queria ficar. Eu falei, olha, eu não vou deixar minha filha aqui. Eu estou aqui no Recife, mas eu não vou deixá-la aqui internada. E aí a direção autorizou fazer esse exame mesmo se ela está internada. Daí ela fez esse exame, foi quando diagnosticou que ela estava com a pressão 21/19, hidrocefalia hipertensiva. Fomos para o ROPE detectou que ela não voltava mais a enxergar a vista esquerda porque já tinha afetado o nervo óptico. Mas aí a Frida ficou no hospital esperando no IMIP, antes de 7 horas da manhã até 3h30 da tarde, uma vaga na UTI. Quando a vaga surgiu, eles queriam fazer a cirurgia, que era botar a válvula para tirar aquele líquido. E em mim uma chance eu não fiz, porque eu não tinha certeza que era para fazer. Eu não tinha confirmação de Deus que era para fazer. Não era medo, entendeu? Mas tudo a gente tem que fazer com a permissão dele, seja o que for. Porque às vezes a gente sofre, né? Sai do caminho porque a gente faz a nossa vontade, não a dele. O nosso eu prevalece. E aí eu não fiz. Foi quando os médicos, mais uma vez, me condenaram. E aí no final do dia, 6 horas da noite, eles chegaram com um termo para que eu assinasse. E eu assinei esse termo e saí do hospital. O pai, quando ela saiu, sentiu um alívio. Eu já estava aliviada, porque eu já sabia que ela ia sair dali e que não ia acontecer nada sem Deus permitir. Quando Deus viu que estava acabando as minhas forças, Ele permitiu que ela saísse dali. Então, quando ela chegou em casa, passou a sexta, o sábado, o domingo, a segunda, na terça-feira, ela começou a ter dor de cabeça muito forte. Era um dos sintomas para que ela viesse falecer, porque o líquido pressionava o cérebro. E aí foi quando eu saí para a parte que ela estava, claro, era na minha sala de jantar, para a minha sala de estar. E eu falei, Deus, antes de ser minha, ela é tua. Mas aquela médica te insultou, falou que tu não curava a minha filha, mostra a tua glória. E foi quando ela começou a vomitar líquido. E a cabeça começou a passar. E aí, em menos de um mês, ela voltou a ganhar quase 4 quilos, que foi o pezinho que ela perdeu no início. Ela voltou a enxergar e vomitou o líquido da cabeça. Então, me deixou mais forte, mas eu sabia que ela não ia continuar comigo. Mas eu falava sempre para Deus, o Senhor acrescentou 15 anos da vida de Eliseu. Então, eu vou pedir para o Senhor acrescentar na vida da minha filha. E eu sempre fui desta forma. Quando foi em novembro, de outubro para novembro, a gente fez os exames de Frida de novo, inclusive tomografia. E levamos para um médico que é do Recife, mas atende em Maceió, Dr. Henrique. E nesse dia eu não fui. O pai foi, eu não fui porque a gente tinha as 2 crianças pequenas, eu não queria levá-la. Ela estava bem, aparentemente bem. E aí o médico disse, me tiram para você, mãe. Químio não resolve. E cirurgia ela não suporta. A massa tumoral envolve as artérias. Eu não tenho como fazer a cirurgia dessa criança. E aí eu entendi porque eu tirei ela em junho. Eu ia perdê-la em junho. E eu não sei se eu estava hoje aqui. Entendeu? E daí foi quando eu fiquei tranquila. E apareceu outra médica no Oswaldo Cruz. Mas já perto de dezembro. Estava voltando de viagem.
E apareceu e disse que queria tratar da Frida. Eu falei para ela, doutora, o que é que a senhora vai fazer? Ela falou, não, perdoa a Alessandra, que é a médica oncologista. Ela errou o diagnóstico da Frida. Eu falei, foi. Então o IMIP também errou o diagnóstico da Frida, porque a Frida era para ter morrido em agosto. E ela não morreu, ela tinha hidrocefalia hipertensiva, ela vomitou o líquido da cabeça. Ela falou, a Alessandra foi minha aluna. Eu falei, tá certo, doutora, eu vou levar ela para você. Só que nesse período não deu para levar. Foram 3 dias. E aí chegou o começo de janeiro, a Frida já estava debilitada, né? Ela já estava com uma barriguinha muito grande. E aí eu disse adeus. Chegou um momento que era um domingo, eu falei, Deus, não faz mais a minha vontade, faz a tua. Porque no sábado ela já tinha falado com o pai, eu tinha saído para tomar café. E quando eu voltei, o pai disse, ela disse que ia morrer. Eu falei, não, tu tem muita história para contar, mulher. Uma coisa é você ouvir da boca da sua filha, outra coisa é seu marido contar. E eu falei, não, menina, não tem muita história para contar. Só que como mãe eu sentia que o Senhor só estava como se fosse esperando o meu aval. A misericórdia do Senhor é tão grande que nos alcança até nesses momentos, em todos os momentos. O amor dele é tão grande, mas tão grande. E eu disse, você tem muita história para contar. Você não vai, não vai não. Só que quando foi no domingo, ela sentia muita falta de ar. E aí a gente orava, e ela mesma orava, e dizia, mãe, eu tô bem, e voltava. E quando foi no domingo, aí eu fui para a igreja e pedi a algumas irmãzinhas, vamos orar, vamos pedir para que Deus faça a vontade dele, não a minha. Na madrugada ela sentia que não estava bem, o pai estava com alguns amigos, e ela pedia para chamar o pai. E aí o pai chegou, e ela deu aquele beijo no pai, aquele abraço, mas o pai voltou para conversar com os amigos porque eu estava presente. E aí ela falou, mãe, a senhora está aqui, não vou chamar pai mais não. E eu sentia que era alguma coisa estranha. Quando foi de manhã que ele chegou, depois das 5 ele colocou ela no colo, e aí ela falou, pai, minha respiração. E ali ela descansou no Senhor. O Senhor me deu força para colocar ela no braço, levar para o hospital. E quando eu cheguei, eu estava no interior, na casa da minha sogra. E aí, quando eu cheguei, a médica disse, mãe, faleceu. E eu falei para ela, se ela vai descer para o IML, eu falei, não, doutora, ela tem um diagnóstico. Dá o diagnóstico, ela tem um câncer. Ela tomou, mãe. Não deixa eu mexer com ela. Bom, e ela fez. E eu voltei para casa da minha sogra, com ela no braço, no carro do meu cunhado, meu marido não teve condições de levar. E eu fiquei tranquila, Helder, como eu tô falando com você. Eu esperava até o último momento que Deus levantasse ela. Tranquila, tranquila. Deus passou um bálsamo no meu coração. Fui muito rude com algumas psicólogas. Chegou pra mim e disse, chore. Eu falei, eu não vou fingir. Eu não quero chorar. Eu não vou fingir. Eu fiz o culto da minha filha. Permiti que algumas irmãos falassem, mas eu fiz o culto da minha filha. Até hoje meu marido não consegue ouvir grandioso és tu, porque ele sente e sonda-me. Mas aí o Senhor me preparou tudo. Quando eu a enterrei, que eu voltei para o Senhor, disse, agora você chora. E ali eu chorei, desmoronei. E ao chegar na minha casa, que você olhava para os 4 cantos e você não vê, é difícil. Mas vi uma força que até hoje eu não sei. E eu disse para Deus, quer que eu viva? Me sustente. Porque eu não tenho mais vontade. E o Senhor me deixou no meu quarto por alguns dias. Eu não queria receber ninguém, mas Ele me sustentou. A graça dEle, o amor é infinito para com a minha vida. E eu ergui a minha cabeça porque Ele me deu forças. Eu sabia que eu tinha 2 crianças para cuidar. Eu tinha Flávio e Ruth ainda. E eu vim entender porque Ele me deu a Ruth. Me preveni de todas as formas eu engravidei da Ruth. Porque Ele sabia que ia guardar a Frida. Eu sei que nenhum filho substitui o outro. Mas Ele sabia. Eu vou lhe dar outra menina. Para que eu não se sinta tão só. Ele me deu. Mas o que eu quero dizer com toda essa história? Jesus continua sendo bom, maravilhoso, santo, grande e fiel. Porque hoje eu me sinto muito mais forte, eu me aproximei mais de Deus.
Hoje aconteça o que acontecer, Deus sempre vai ser o dono da minha vida. Em 2011 eu descobri alguns nódulos na mama, fiz punção, mas surgiu um câncer de pele no meu marido. Como eu tinha saído da empresa, eu era propagandista médica, e o plano podia ficar com o plano durante 3 meses. Então a prioridade era ele. E eu fiz, minha cunhada tinha um médico, uma amiga de um médico cirurgião plástico em Recife, e a gente fez, porque o plano não cobria plástica, mas ele fez e internou meu marido e fez a plástica por conta. A gente só pagou o anestesista, claro, o resto do plano cobriu, que foi internamento e as demais coisas. E meu marido tá bem, e daí eu fiquei com muito trauma de médico durante 2006 até 2018. Em 2018 eu comecei a buscar tratamento para minha mama, porque eu tinha 11 em 2018 eu já estava com 11 nódulos na mama direita e 7 na esquerda. Mas aí comecei o tratamento, fui para 5 médicos diferentes, entre mastologista e entre cirurgião plástico. Mas não tinham consenso, eles não queriam operar, o cirurgião plástico não queria operar com o mastologista. E o mastologista não dava o apoio necessário, porque só queriam tirar os nódulos palpáveis. Não queria tirar todos. Eu falei, como é que vão mexer em mim, vão deixar um corpo estranho? E daí me colocaram, fiz todo o pré-operatório em 2019 no começo. Quando eu levei para a médica, ela falou que o médico não estava mais operando. Nessa época eu fiz pelo SUS. Então ela me encaminhou para o HU, que é o Hospital Universitário do Estado, em Alagoas. E eu fui. Quando eu cheguei lá, não me deram assistência também. E ali eu fiquei muito preocupada, porque eu queria tirar. Eu estava engordando muito. Eu engordei quase 10 quilos. E aí eu estava muito descompensada, eu estava sentindo muita dor de cabeça, entendeu? Toda irregular no meu ciclo. Enfim, minha saúde estava uma bagunça. E eu sabia que eram aqueles nódulos. E daí eu fui, não tive o apoio necessário. Cheguei em casa, meu marido falou para mim, minha filha, será que Deus não quer que você fique quieta? Eu falei, mas como assim? Como é que Deus vai deixar um corpo estranho em mim, sabendo que meu corpo é templo do Espírito Santo, que eu tenho que cuidar? Mas aí eu orei e fiquei calma, me tranquilizei. Quando foi em 2020, foi quando do nada, mexendo na minha rede social, do nada aparece uma pregação do Dr. André. Oi gente, bom dia, tudo bem? Eu tenho recebido muitos pedidos de oração de pessoas que, assim como eu, carecem muito do favor de Deus. E eu fui ouvir a pregação. Quando eu escutei a pregação, aí eu cliquei, fui curtir. Quando eu curti, que fui pra ver, ele era médico e mastologista. Falei, Deus amado. E aí eu peguei, entrei em contato, e isso foi no dia 28 de fevereiro. E daí no dia 1º de março, o meu cunhado entrou em coma. Então eu peguei meu cunhado, a gente sempre que resolve essas situações, ele é gêmeo do meu marido. Então fomos pro interior, levamos ele para Maceió e ele ficou internado no Hospital Geral do Estado. Depois a gente transferiu para um hospital particular e ficamos com ele até junho. Mas quando foi 18 de junho, foi quando eu entrei em contato com o Dr. André. E aí pedi para que fosse feita essa consulta por vídeo, mas ele nunca tinha feito. E eu insisti depois falando meu diagnóstico. Foi daí que ele falou, falar com minha secretária, e ele ia ver a melhor forma para fazer essa consulta. Eu falei, só comece, só veja meu diagnóstico. E quando ele viu aquele exame, ele falou, Joseilda, posso pedir outros? Eu falei, deve. E ele pediu outros exames. E eu fiz outros exames e eu mostrei. E ele falou, Joseilda, você tem que operar isso logo. Eu falei, eu sei. Ele falou, você sabia que eu vou tirar da sua mama? Preciso tirar uns 80%. Eu falei, sei. Não sabia que era 80%, mas sabia que tinha que tirar muito. Você sabia que você precisa de uma cirurgia plástica? Eu falei, sei. Faça o que for necessário, porque eu já tinha entendido que ali era um caminho que Deus tinha aberto. E eu não costumo brigar com Deus. Eu costumo conversar com Ele. Senhor, se o Senhor permitir, faça assim. E nessa situação o Senhor me deixou muito tranquila.
Porque você ouvir que você vai tirar da sua mama 80% não é fácil. Mas nessa situação o Senhor já tem me deixado muito tranquila. Porque eu já tinha entendido que desde o começo eu não busquei. Apareceu para mim do nada. Deus disse, toma, procura, faz assim. E aí foi quando tive a última consulta no dia 3 de setembro. Que foi presencial, que eu já estava aqui. Estou eu aqui, fiz a cirurgia. Muito boa, não senti dor, tá? É até estranho, mas eu entendo que é um trabalhar de Deus. Porque quando eu saí, claro, obviamente eu senti, comecei a tomar a medicação, mas no segundo, terceiro dia eu já não senti dor nenhuma. Porque eu entendo que Deus estava no negócio, Deus está no controle. Estou com 16 dias de cirurgia, estou me sentindo muito bem. A mama ficou perfeita. Então, o que é que eu quero dizer para vocês, mulheres? Para todo mundo, né? Não é só a mulher que adoece. Mas como o caso, a situação é essa ligada às mulheres. Cuide-se. Faça a sua parte e deixe Deus fazer a dele. Eu sempre digo, Deus não vai descer do céu para fazer o que eu e você podemos fazer. Deus, Ele tem os instrumentos dele na terra. Né? Nosso Deus, Ele é Deus do possível e do impossível. Mas Ele tem os instrumentos dele na terra. E eu acredito claramente, sem medo de errar. Doutor André, Instituto Presper, Doutor Presper, toda a equipe, Euder, as meninas, todos, estava dizendo a Cecília, todos da clínica, são instrumento usado por Deus. Então que a gente venha procurar as pessoas corretas, as pessoas certas, e não tenham medo de fazer, porque não faz medo algum. Eu estou muito bem, me sentindo muito bem, minhas dores de cabeça não tenho mais. Essa ansiedade que eu tinha, eu não tenho mais. Então, até o remédio de pressão, minha pressão ficou estável, estabilizou. Então, eu estava descompensada, totalmente descompensada. Por quê? Porque existia algo que eu podia fazer, mas não sabia como fazer. E o Senhor abriu essa porta, que foi através do Dr. Girardo, do Instituto Presper. E hoje eu estou aqui. Eu sei que foram 2 horas e 55 minutos exatamente de avião. Eu poderia procurar qualquer lugar para ir, mas eu não procurei. Foi uma coisa mesmo, Deus mostrou para mim, entendeu? Deus mostrou do nada. Eu sempre digo, veio aquela confiança maior. E quando eu conversei com o médico, eu entendi o porquê que Deus mostrou. Porque me passou um diagnóstico o qual eu não tinha ouvido desde 2018, aliás, desde 2011. Eu não tinha ouvido esse diagnóstico. Ele passou uma coisa muito clara, entendeu? Para mim. Então ele me deu aquela segurança. Tanto é que eu disse ao médico, ele confirma isso, eu disse a ele, estou em suas mãos. Não tenho dúvida que você é o instrumento para fazer essa cirurgia em mim. Tanto é que quando ele disse que não fazia consulta por vida, eu insisti. Falei, escuta meu diagnóstico, só a consulta, só faz a consulta e aí você... E ele também entendeu que ele tinha, porque Deus confirma, né? Ele também entendeu que ele tinha que fazer isso. 9 anos de uma história que Deus preparou e colocou a mão dele. Porque ele sabia que eu já tinha feito a minha parte, né? Porque a gente costuma, às vezes, colocar Deus no canto da parede. Ah, Senhor, o Senhor faz, o Senhor opera, mas Ele faz da forma que Ele quiser. Né? Quem somos nós para dizer como Deus tem que trabalhar? E eu fiz a minha parte e Deus falou, descansa, porque eu vou te colocar onde eu quero. Mas Ele se responsabilizou. Ele se responsabilizou. Eu esperei, né, porque eu já tinha feito a minha parte e Ele não permitiu, porque foi Ele que não permitiu que eles fizessem, né? E Ele disse, agora você faz, com quem eu quero, da forma que eu quero. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E realmente foi boa a cirurgia, foi perfeita e está sendo a recuperação agradável. Então eu estou muito feliz. Eu estou muito, muito feliz e não me canso de indicar o Dr. Girardo Instituto Presper.